Quem está feliz, dê um brado de glória a Deus bem forte nessa manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Coisa boa é ter você aqui nessa manhã. Nós estamos agora ao vivo pela TV, pela rádio, pelas plataformas de mídias sociais. É muito bom poder chegar aqui e depois de tantas santas ceias onde nós passamos aqui nesse lugar, nós, Pai, Filho, Espírito Santo, mais uma multidão de gente em casa. É bom ver esse lugar sendo tomado por vida, por vocês que estão aqui de volta à convivência da casa do Senhor. Quantos amam essa casa? Quantos amam a comunhão com o corpo de Cristo? Sem demagogia, não é porque eu como pastor estou pedindo, mas dê um glória a Deus, só de você ter uma família, de você estar perto de pessoas que te amam, isso é muito bom. Nós temos muita gente que está em casa, que não pode estar aqui presencialmente. Eu quero que você olhe para essa câmera que está aqui em cima, olha, rapidamente, se você puder. Olhe para ela, nós vamos estender nossas mãos, toda a igreja, estenda a sua mão em direção a ela e diga bem forte: a paz do Senhor Jesus. Diga mais forte: a paz do Senhor Jesus. E diga: nós amamos vocês. E dê um aplauso bem forte a quem está em casa. Coisa boa é estar com vocês que estão aí em casa. Abra comigo sua Bíblia de pé como você está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Eu quero ler com você. Nós estudamos a Bíblia na escola dominical e nós temos o auxílio da nossa revista. A minha está aqui na minha mão. Nossa equipe já está disponível aí no templo. Não saia daqui hoje sem adquirir o seu guia de estudos, tá bom? Nossa missão diaconal está rodando aí o templo com as revistas na mão, na saída. Na mesa de apoio nós temos o material de adultos, temos o material de adolescentes e o material de células missionárias. Todo esse material já está disponível hoje. Nos próximos 12 domingos aqui na igreja em Belém, nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler ele inteirinho aqui no púlpito da nossa igreja. E a nossa expectativa é que ao fim desse período você possa conhecer, do início ao fim, esse livro tão precioso. Quantos podem aplaudir a vida do Alan Gabriel, nosso adolescente que abriu aqui o nosso culto? Dê um aplauso bem forte pela vida dele. Nossos adolescentes já retomaram os trabalhos. No intervalo das duas celebrações, nós temos a EBF Team, que acontece lá embaixo, no auditório 1. Então nós queremos convidar você que está em casa, esteja conosco. Nós estamos gradativamente, nós temos 14 classes que acontecem aqui num dia normal. Como nós não podemos reunir as crianças, nós estamos só com a de adolescentes agora lá embaixo, nossa EBF Team. E no segundo momento, às 10h30, nós teremos mais um culto, mais uma celebração com Santa Ceia. Eu ministro agora, vocês viram a Natália, mais cedo aqui nós apresentamos. O Alan vai ter essa aula que eu ministro e o pastor Leandro Santos vai ministrar às 10h30. Então quem assiste de casa e quer acompanhar todo o trabalho do PEC, você vai ter 4 aulas que vão ser colocadas para você semana que vem, em todos os tempos, poder acompanhar. Nossa igreja decidiu valorizar a escola dominical e para nós é um privilégio. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler intercalado com você, tá bom? Não importa a versão que você tenha, leia de forma pausada e de forma bem firme, tá bom? Nós vamos ler juntos. São 16 versículos, um capítulo curto, e eu vou já mergulhar nesse estudo com você nessa manhã. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Versículo 2. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Último versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloque a mão no seu coração e diga: eu tenho a mente de Cristo nessa manhã. Pai, dirige-nos nesse estudo, que possamos sentir a Tua presença nessa manhã. Quebra todo empecilho, seja ele de ordem física, espiritual, preocupação, que corpo, alma e espírito nessa manhã se alinhem debaixo da autoridade da Tua palavra, que possamos sair daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor esteve lá e o Senhor falou aos nossos corações o que nós queremos te pedir e te agradecer no nome forte de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Nosso esboço proposto de hoje está aqui atrás. Eu vou correr, porque hoje nós temos Santa Ceia, muita coisa. Mas o que eu vejo aqui nesse capítulo 2? Pastor Samuel abriu o primeiro capítulo falando sobre divisões, dissensões na igreja. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, sobre a centralidade da mensagem da cruz. A cronologia normal seria o capítulo 3. Como o capítulo 3 fala novamente de dissensões, pastor Samuel ministrou ele domingo passado, e no próximo domingo nós vamos para o capítulo 4, que já fala dos pastores e ministros como dispenseiros da mensagem de Deus. O que eu vejo aqui nesse capítulo? Primeiro eu vejo uma igreja cheia de virtudes e uma igreja cheia de problemas como qualquer outra hoje, que foi iniciada e fundada debaixo do poder, da autoridade de Deus, mas que ao longo do caminho ela foi perdendo o foco, ela foi olhando para outras coisas, perdendo a centralidade, a preeminência da mensagem da cruz, e agora começou a depender de sabedoria humana, de filosofia humana. E nós encontramos aqui no capítulo 2, na verdade, em todo o livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dispensando uma enorme quantidade de energia para colocar a igreja de volta no seu trilho original, para colocar e alinhar a igreja com essa mensagem que nós temos aqui. Vou pedir a minha equipe aqui que pegue rapidinho a minha lanterninha aqui, não deixem de colocar aqui não, coloca aqui do lado também a minha mesinha, por favor, para trazer de volta à igreja a mensagem da cruz que nós temos aqui no nosso primeiro ponto. Paulo aqui, ele lembra a igreja em Corinto da centralidade e da importância do foco de Jesus e esse Jesus crucificado. Nós vamos olhar daqui a pouco no versículo 2 uma palavra interessante, mas Paulo faz uma escolha, e a vida ela é feita de escolhas. O que eu vivo hoje foi escolhido ontem, o que eu vou viver amanhã está sendo escolhido agora nesse momento, quando eu escrevo a minha história. E Paulo aqui nos ensina a decidir, a escolher falar de Cristo, proclamar o Evangelho de forma correta. Nós vivemos hoje na época da informação, e tudo hoje é muito rápido, internet, mídias sociais, a gente posta no Instagram, no Facebook, nós queremos ter reconhecimento da nossa mensagem, que todo mundo curta aquilo que você coloque e estampe como sua mensagem. E quando nós olhamos aqui para a vida de Paulo e para a época que Paulo vivia, não era muito diferente. Tem um conceito na comunicação que diz que comunicação começa com o receptor. Se eu quero me comunicar bem com alguém, eu tenho que saber o que ele quer ouvir, como ele quer ouvir, qual é o anseio, o almejo do seu coração, qual é a palavra que ele deseja receber. E isso abre portas para várias conveniências, e me desculpe a palavra, mas conveniências de bolso. Porque agora eu escuto aquilo que eu quero. Eu tenho o pastor de bolso, eu tenho a profecia de bolso, eu tenho a igreja, o evangelho que se encaixa às minhas necessidades. E no meio desse caminho nós corremos o risco de tentar ajudar Deus, de tentar açucarar o evangelho para que ele se torne mais palatável, mais doce, como se eu pudesse depender da minha força ou da minha técnica e deixar de depender do Espírito Santo e agora ir para a força do convencimento.
E quando nós olhamos para 1 Coríntios, não foi isso que o apóstolo Paulo escolheu fazer como missionário. Paulo aqui apresenta o conceito do foco no Cristo e Cristo crucificado. Paulo agora apresenta o foco do Espírito Santo como o agente do entendimento de tudo isso, e ele apresenta aqui toda uma argumentação interessante. E o primeiro ponto, cadê a equipe com a minha lanterninha? Corram, por favor. Ele lembra a igreja em Corinto do tema da mensagem. Está aqui o ponto de número 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 1. Mantenha a Bíblia aberta e leia comigo se você puder. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação e com linguagem ou com sabedoria. Leia quando chegar em casa, Atos capítulo 13, primeira viagem missionária de Paulo. Leia depois Atos capítulo 14, obrigado, capítulo 15, 16, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele passa por Filipos, Tessalônica, Bereia, a cidade onde todos conferiam a palavra, aquilo que era pregado. Mas agora Paulo chega no centro do conhecimento humano daquela época, que era a cidade de Atenas, e a cidade mais desenvolvida da Grécia, que era a cidade de Corinto. O império era romano, mas a mentalidade era helenista, era grega. Eles formavam, tanto que o Novo Testamento foi escrito em 2 idiomas, em grego e em aramaico. Paulo agora chega no centro do conhecimento daquela época, na cidade mais conhecida que havia. E quando Paulo chega nessa cidade, ele diz: olha, quando eu fui ter convosco aí para fundar essa igreja, eu não testifiquei Jesus com ostentação de linguagem ou com sabedoria. O Alan falou aqui mais cedo, de todas as pessoas da Bíblia, talvez do homem do Novo Testamento, dos homens da palavra que mais tinham capacidade de convencer, de trazer técnica, de ostentar palavra, talvez no topo da lista estivesse o apóstolo Paulo. Separe Davi, separe Salomão, separe o próprio Jesus, mas junto com eles lá, com uma capacidade de retórica, de técnica, de conhecimento, de convencimento, escreveu metade do Novo Testamento, foi levado ao céu, foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia, zeloso, tudo que Paulo poderia usar e fazer para pregar e convencer as pessoas, ele poderia fazer. Mas ele está dizendo, quando eu fui ter convosco, não preguei filosofia, não preguei psicologia, não preguei autoajuda, elas têm o seu lugar, eu preguei Jesus Cristo e esse crucificado. E ele começa lembrando a igreja da centralidade dessa mensagem de Cristo. Pastor, por que Paulo fez isso? Primeiro, os coríntios e os gregos eram extremamente arrogantes. Eles se julgavam conhecedores, dependiam do conhecimento humano, se vangloriavam da filosofia. Lá habitavam os grandes pensadores, oradores, tribunos, os grandes filósofos da história. Eles tinham a capacidade, escute, de expor o conhecimento com tanto convencimento e tanta técnica, que eles pegavam aquilo que era errado e faziam parecer certo. Eles pegavam conceitos, e isso é chamado de sofisma, de onde nós tiramos a palavra sofista. Quando você olha os pensadores e filósofos da época, Platão, Sócrates, eles ficavam chateados com sofistas que ludibriavam o povo, que enganavam as pessoas, que pegavam um pensamento errado, mas porque falavam tão bem, tinham tanto convencimento. Na linguagem de hoje, a lábia era tão boa, eles aplicavam aquilo, e Paulo agora está dizendo, quando eu cheguei para pregar no meio de vocês, eu não apresentei o meu conhecimento, eu não apresentei a minha formação, eu apresentei a mensagem da cruz, e ele começa a exemplificar aqui quais são os fundamentos dessa mensagem. Vamos dar uma olhadinha no texto que está aí com a gente, os fundamentos da mensagem, 1 Coríntios 2, versículo 2 e 3, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Repita comigo, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Olha que palavra forte tem aí. Paulo está dizendo, foi uma decisão minha, eu escolhi, eu tomei a decisão. Para mim esse é um dos maiores segredos, porque Paulo foi bem sucedido, porque Paulo plantou tantas igrejas, porque Paulo foi um dos maiores missionários que existe na terra. Paulo tomou uma decisão, porque eu decidi tudo aquilo que eu fazia, para que o povo não incorresse em erro, para que as pessoas não dependessem da sabedoria dele. Olha o versículo 5, eu vou pular mais na frente, versículo 5, o que Paulo diz aí, 1 Coríntios 2,5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Agora leia o versículo 2 comigo. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado.
Paulo não dependeu da sua formação, da sua retórica. Já percebeu que tem gente que se expressa muito bem, fala muito bem? O vendedor vende como? Falando bem, expressando bem. Na verdade, tem gente que não tem dificuldade para falar muito quando precisa vender alguma coisa. Tem gente que não tem dificuldade para falar muito quando precisa contar uma piada. Já viu? Gente que tem facilidade, engata uma na outra e é natural a pessoa, ela vai falando, vai contando. Já viu que tem gente que não tem dificuldade para falar de política, para criticar, para questionar? Já viu gente que não tem dificuldade para elogiar o Paysandu e não encontra palavra para elogiar o Remo, porque não tem palavra para você fazer isso? Mas quando é para falar de time, fala que é uma beleza, fala pelos cotovelos, mas ao mesmo tempo, já percebeu que quando chega a hora de pregar o Evangelho, Cristo e Cristo crucificado, parece que nos faltam palavras. A gente não consegue encontrar o argumento. Será que eles vão aceitar? Será que essa mensagem vai encontrar guarita no coração das pessoas? E no versículo 2 ele diz: eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Vou pregar a pessoa de Cristo e vou pregar a obra de Cristo, que foi a cruz do Calvário. Eu pergunto para você nesse domingo pela manhã: como não compartilhar essa boa nova maravilhosa que Paulo expressa aqui? Como não compartilhar para o mundo que que Deus pegou a ira toda que cairia sobre nós, o nosso pecado, a nossa falha, a nossa perdição, e Ele despejou sobre Jesus para que nós tivéssemos vida e vida eterna, tivéssemos aqui nessa manhã. O que é tão difícil da gente pregar Cristo e Cristo crucificado? A gente fica enfeitando o Evangelho, fazendo firula, indo, voltando, e Paulo está dizendo, essa é a loucura do Evangelho para os gregos que não acreditavam, tinham dificuldade de crer no Jesus que morreu e ressuscitou. Mas vamos ser sinceros, nós também às vezes temos dificuldade de crer nessa mensagem, é ou não é verdade? Porque a gente acha que a mensagem do Cristo sofredor, que morreu, mas ressuscitou, está presente aqui nessa manhã no nosso meio. Nós achamos que essa mensagem é descontemporizada, ela não é mais atual, ela não toca mais o coração das pessoas. Os gregos da época não entendiam por que ele teve que morrer, por que Jesus morreu, e a resposta de Paulo é muito simples: Jesus morreu porque você é um pecador. Jesus morreu porque os teus pecados colocaram Jesus aonde ele está. Só que tem um detalhe: ele não ficou preso na cruz, no túmulo, ele ressuscitou para vencer os pecados e nos dar vida e vida eterna. A mensagem que eu dou é uma mensagem revelada, e revelada pelo próprio Deus. Essa é a mensagem que nós recebemos. Essa mensagem é revelada pelo próprio Deus. O Espírito Santo, pode levar aqui, é o único capaz de conectar o mensageiro com o receptor. Sabe quem é o mensageiro? É Deus. Sabe quem é o receptor? Eu e você somos o receptor. E sabe por que o Espírito Santo é o único capaz de fazer isso? E Paulo está ensinando isso para a igreja em Corinto. Essa mensagem é revelada. Quem ensina é o Espírito. Diga bem forte comigo: o Espírito me ensina a entender Deus, a sentir Deus, a entender a palavra de Deus na minha vida. É o Espírito Santo que faz isso. E ele está lembrando a igreja de Corinto desse fato. É o Espírito Santo. O Espírito conhece Deus, o Espírito conhece a mensagem, porque ele é gerador dessa mensagem. E o Espírito conhece você, porque ele se move, ele habita dentro de você. Você é selado. Aí dentro de você existe algo se movimentando, mexendo, testificando com o seu espírito. Você não sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo de Deus, querendo descortinar, revelar a palavra de Deus ao seu coração. Olha o que ele diz no versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Porque nem o homem conhece o próprio homem. Você já viu alguém que você achava que conhecia a pessoa, e a pessoa faz algo inesperado? Porque você não conhece, porque nem o homem conhece o próprio homem. Então no versículo 11 ele está dizendo: qual é o homem que conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Coloca para mim o versículo 11 aqui, eu quero ler com você, e eu vou terminar aqui nesse versículo 11, porque para mim esse versículo é poderoso. Eu quero concluir hoje dizendo por que o homem não entende, que é o último ponto. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É por isso que as pessoas dizem: pastor, ninguém me entende.
meu esposo não me entende, meus filhos não me entendem, ninguém me entende. E eu concordo com você, ninguém consegue entender você, porque ninguém conhece você a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele conhece a palavra, ele conhece o Deus que criou a palavra, e ele conhece você, fraco, falho como você é, e ele aplica a palavra ao seu coração. Dê um brado de vitória, de glória a Deus, se você recebe. Então Paulo está dizendo, volta o esboço, rapidamente, tá bom? Essa mensagem, ela é a mensagem da cruz. O propósito dela está aqui, a sabedoria não é humana. Eles não conheceram, porque ela é uma sabedoria revelada, espiritual. O Espírito ensina. E agora eu vou pedir que você fique de pé comigo. O homem não entende. Os homens daquela época olharam e não entenderam. Jesus estava lá. Perdão, vida eterna, salvação, redenção andando no meio deles. E a Bíblia diz que o mundo daquela época não entendeu, mas nós entendemos quem Ele é, porque nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Já viu porque que tem gente que aceita Jesus e fala assim: rapaz, eu não consigo entender como é que eu não tinha visto isso antes. Já encontrou alguém assim? Gente que odiava crente, caçoava do evangelho, perseguia crente, igreja, e depois o Espírito Santo vai lá, dá uma rasteira no bom sentido, salva, cura, escreve o nome no livro da vida, dá uma família, restaura a vida. Aí esse homem volta para a igreja completamente transformado. Qual a diferença entre os dois? No início ele não tinha o Espírito, depois ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então o homem não entende essa mensagem, porque ele não tem o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito para morar no nosso coração. É por isso que no último versículo ele diz: nós temos daqui para frente a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É poder olhar para a palavra, é poder entender, porque agora o Espírito Santo não é a minha mentalidade, a minha filosofia, a minha sabedoria, mas o poder e o agir sobrenatural do Espírito Santo começa a agir em mim, e eu tenho a mente de Cristo. Eu fico vendo o Benedito tocar, e eu gostaria muito de poder tocar trombone igual o Benedito, porque ele parece fazer fácil, né? Ele vai lá, toca o negócio. Se eu tivesse a mente do Benedito, eu poderia tocar o trombone igual o Benedito, mas é impossível, não dá para ter transplante de mente, colocar na cabeça. Eu fico vendo aqui o Lucas cantar, gostaria de cantar igual a ele, mas não canto, sou desafinado. Eu gostaria de ter a mente dele, de poder ouvir, dividir voz e poder cantar bonito aqui para vocês, mas é impossível. Só que tem um detalhe: pelo Espírito Santo nós podemos ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, a revelação que vem do céu de Cristo sobre a nossa vida. E eu vou concluir, nós vamos entrar na Santa Ceia. Mas tem alguém aqui essa noite, no nosso culto de celebração, nosso culto da família com escola dominical, e você chegou aqui nessa manhã, e você sempre simpatizou, gostou do Evangelho, mas você não consegue entender, porque você tenta decifrar o Evangelho pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. E aí você vê uma pessoa simples que não tem metade do conhecimento que você tem, e ela nada de braçada, ela descansa nas coisas do Senhor, sente a presença de Deus. E hoje você chegou aqui dizendo: eu quero experimentar isso, eu quero conhecer esse Espírito Santo, eu quero conhecer essa salvação, essa mensagem simples do Evangelho da cruz, que muda a vida das pessoas, que chegou na cidade mais avançada daquela época e transformou, levantou lá uma grande igreja. A mensagem simples, o poder da cruz do Evangelho, que é ministrado através do Espírito Santo de Deus. E você está aqui hoje, e você quer receber o Espírito Santo. Eu quero orar junto com você, nesse domingo de manhã, domingo de Santa Ceia. Tem alguém? Eu preciso entregar minha vida a Cristo, eu preciso sentir isso de verdade. Eu não quero só conhecer de ouvir falar, eu quero que isso seja uma verdade no meu coração, na minha vida. E hoje é o dia que Deus separou para mudar a tua história, transformar a sua vida. Pode romper do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero abraçar você, eu quero celebrar junto com você, a igreja toda. Nós estamos em quarentena, depois de muito tempo, tem gente aqui louca para dar um glória a Deus, aleluia, celebrar a transformação, porque o simples ato da salvação já é prova de que o Espírito Santo está agindo. Porque quem conhece o homem, senão o Espírito que nele está? Deus te abençoe, pode vir, pode celebrar, pode vir, pode se romper do seu lugar, pode fazer festa. Está aqui a maior prova que o Espírito Santo está agindo. Está aqui a maior prova que o Espírito Santo está agindo. Eu não posso fazer isso, o Espírito Santo é quem faz isso. Pode romper do seu lugar, pode vir aqui à frente, pode romper do seu lugar, eu quero orar com você. Pode vir com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas aflições. Pode vir, isso. Pode vir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, meu querido. Deus te abençoe. Se eu fosse você, eu aplaudia mais forte, fazia mais festa para Jesus.
Deus te abençoe, viu? Pode vir. Estenda a sua mão em direção a esse lugar. Pastor, qual é a maior prova que o Espírito Santo existe? É essa aqui hoje. Quem convence um homem do pecado, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que aconteça o que acontecer nesse lugar, a mensagem pode ser a mensagem mais técnica, menos técnica, não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo que está fazendo e operando. Estenda na sua mão. Pai, nós celebramos agora a vida, a salvação, celebramos a transformação que há em Ti, celebramos ao agir do Teu Espírito Santo. Se esses homens aqui chegaram, é porque o Teu Espírito Santo está aqui, movendo, tocando corações, revelando Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem, aquilo que parece loucura para os homens, mas que através do Teu Espírito Santo é compreendido como um ato de amor, de vida, de poder. Nós celebramos a vida desses dois homens que aqui estão, como na segunda carta a Coríntios está escrito, versículo 5:17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós celebramos a vida e a vida eterna no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Tome seu assento, dando glória a Deus, aleluia. Dê uma olhadinha nesse vídeo.